Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje, no dia 24 de setembro de 2020, às 19 horas e 6 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do 6º período do curso de Direito da ProMinas. Estamos aqui nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas não vai nos impedir, em hipótese alguma, de dar continuidade nessa nossa caminhada. Em relação a este encontro, reforço com todos aquilo que já foi dito anteriormente. Ele está sendo inteiramente gravado, e posteriormente eu estarei disponibilizando para os meus alunos da ProMinas, lá no nosso pincel atômico. E além dos meus alunos da ProMinas, mas para qualquer aluno meu, também vai estar disponibilizado este nosso encontro lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira. Pessoal, em relação ao nosso encontro de hoje, nós vamos seguir na caminhada para continuar numa análise que estamos fazendo sobre a questão que envolve a liquidação de sentença. E hoje nós vamos bater um papo maior sobre isso, comentando outras peculiaridades que ainda não abordamos no último encontro da sexta-feira sobre a liquidação e que são de extrema relevância e que temos que tratar aqui neste nosso encontro número 13, se não estou equivocado. Em relação a esse encontro, já tem um material de apoio disponibilizado também lá no Pincel Atômico. Vocês já tiveram acesso, pessoal? Já. Deram uma lida, chegaram a parar para olhar? São observações a mais para a gente ler e aprofundar a questão que envolve a liquidação, tá bom? Vamos, então, lá dar continuidade na nossa caminhada para começarmos a bater um papo a mais sobre a liquidação de sentença. Você já está... Só uma dúvida minha, que é trabalho seu para enviar no pincel? No pincel atômico, e eu acredito que você também pode... Vou enviar no pincel. Juliana, conseguiu entender? Não deu para escutar, não, professor. Tranquilo, eu vou enviar no pincel. Sim, eu vou falar para todo mundo. O trabalho discente, deem uma prioridade a enviar pelo pincel atômico. Por quê? Porque lá eu já avalio e você já tem acesso à nota antes que eu lance no Mentor Web. Fica mais fácil para vocês também. Mas se por alguma limitação, alguma questão que tenha impossibilidade de vocês encaminharem pelo pincel atômico, vocês podem também encaminhar para o meu e-mail institucional, tá bom? Eu vou até colocar aqui para se alguém precisar, eduardo.henrique@faculdadesprominas.com.br, tá bom? Mas deem prioridade para encaminhar pelo pincel atômico, facilita na minha análise e na avaliação para vocês também terem acesso. Hoje é o último dia, até as 23 horas e 59 minutos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não deixa para o último minuto. Pelo amor de Deus, deixa pelo menos para o penúltimo. Para o último, não. Então, até as 29h58, já corre aí para postar, porque quando a gente deixa para o último minuto, sangue de Jesus tem poder. Aí vocês mandam lá certinho, combinado? Eu vou tentar amanhã já avaliar para vocês, já disponibilizar a nota, e amanhã, igual eu estava falando anteriormente com os colegas que estavam antes, eu vou fazer a correção do trabalho e quero fazer também uma tentativa que se assemelha ao que nós fizemos no encontro que fizemos a atualização de valores, como alguns alunos têm me falado, de ter uma dificuldade no que diz respeito a essa análise dos casos, em fazer o parecer, eu quero eu mesmo fazer com vocês o parecer. Mostrar como é que quais são os pontos que devem se notar, os detalhes que você deve se preocupar e como que facilita a forma que deve ser escrita. Vou mostrar para vocês o parecer em relação a este caso, eu vou fazer com vocês, e vou também mostrar como é que é um parecer formal.
um parecer no que diz respeito a uma análise mesmo de um advogado encaminhando para o cliente. Eu vou tentar mostrar um para vocês do meu escritório, tá bom? Eu mesmo fiz. Pessoal, no que diz respeito à nossa caminhada, nós temos essa caminhada novelesca, né? Onde a gente recapitula os últimos capítulos, e eu estou analisando aqui sempre, viu? Estou de olho aqui no índice da audiência, estou olhando aqui, vocês tomam vergonha, que a gente quer todo mundo aqui, vocês fiquem espertos não, viu? O índice nosso da audiência é batido na hora que eu estou batendo o olho aqui, ó, tá vendo a telinha aqui? Eu estou vendo, vocês tomam vergonha, eu quero todo mundo aqui. E em relação à nossa questão da caminhada, no último encontro nós falamos sobre liquidação de sentença. Primeira grande pergunta que eu já quero fazer. Estou vendo aqui também a Verônica está com o vídeo ligado. Verônica, como é que você está? Gosto de ver todo mundo aqui presente. Pessoal, em relação à questão que envolve a liquidação, primeira pergunta. Existe liquidação de título executivo judicial? Sim ou não? Sim. Existe liquidação de título executivo extrajudicial? Sim ou não? Sim ou não? Quando? Porque depende. Depende. Nós falamos isso. Em regra, não se tem liquidação de sentença de título executivo extrajudicial, não. É a exceção se ter. Título executivo extrajudicial, do artigo 784. 84, parágrafo. Tem que ficar atento, por quê? Para não cair em pegadinha. A liquidação é voltada para título executivo judicial, aqueles do 515. Excepcionalmente se permite liquidação quando? Quando eu tenho título executivo extrajudicial, que tem uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de coisa, entregar coisa, e essa obrigação não é cumprida e tenta se converter em perdas e danos. Aí poderia se ter uma liquidação. Mas, em regra, nós vimos isso nos últimos encontros, que não é permitido a liquidação, em regra, para títulos extrajudiciais, só para judiciais. Quais são as espécies, quais são as formas em que pode-se ter uma liquidação de sentença? Me relembrem aí. Pessoal, só uma observação simples, preste atenção. Todo começo de aula, eu faço essa recapitulação. Lógico que a gente brinca muito e tudo, mas você sabe o que é importante a gente fazer? A gente tem que verificar, isso aí cada um que vai fazer a análise. Se houve uma memorização do conteúdo, da gente falando aqui, ou se não houve, ou se houve, teve, não da forma que a gente queria, por exemplo. E por que isso é importante? Porque nos pontos que você ficou com um pouco mais de dúvida, dá uma notada aí para depois rever. Porque é importante sempre a gente fazer essa reanálise para ver o que ficou com dúvida. Vamos lá lembrar de quais são as formas em que pode-se ter uma liquidação. Liquidação como fase, vocês viram? São 3. Liquidação como fase processual, liquidação como um processo autônomo e liquidação como um processo incidental. Vocês lembram que a gente falou isso, pessoal? Sim ou não? Quando ela é fase? Liquidação como fase. A grande maioria dos casos. Liquidação como processo autônomo. Quando é, por exemplo, uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Quando é, por exemplo, uma sentença estrangeira homologada pelo STJ. Quando é, por exemplo, uma decisão interlocutória, uma carta rogatória com o exequatur do STJ, que tem que criar um processo só para fazer a liquidação. E a liquidação como incidente é quando você tem uma obrigação de fazer, não fazer, ou de entregar coisa, e não consegue se cumprir aquela obrigação e vai para perdas e danos. E nós vimos algumas peculiaridades que envolvem essa nossa fase. Agora, eu já quero começar falando de um ponto. Deixa eu colocar aqui, liquidação de sentença, para a gente lembrar o que a gente está falando hoje. Liquidação de sentença.
Vamos fazer uma análise, já começando, falando sobre a prescrição. Deixa eu colocar para vocês. Prescrição e a liquidação. Prescrição e a liquidação. Vamos lá. O que é prescrição? Só para a gente lembrar. Quando fala, por exemplo, o Leandro teve um direito que prescreveu. A Hillary teve o direito dela, mas prescreveu. O que é prescrição? A prescrição no âmbito civil é a perda da pretensão de exigibilidade do direito. O que é isso, Eduardo? A prescrição é quando você até tem o direito, mas porque você deixou transcorrer um prazo específico, você perde a possibilidade de fazer, por exemplo, buscar a exigência do seu direito ali, porque você ficou parado e existe um ditado que é simples, mas é muito objetivo: o direito não acolhe os que dormem. Simples assim. A prescrição é uma matéria que está lá no direito civil. É tanto que, vou colocar aqui para vocês, tenho certeza que vocês se lembram, se não lembram, vão lembrar agora, os artigos 205 e 206, lá do Código Civil de 2002, estou colocando aí no chat só o número do artigo, viu, pessoal? 205 é pequenininho, mas o 206 é um pouquinho maior, porque vem falar os de prescrição em 10 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aí vem falando o que prescreve, da forma que prescreve. Quem quer relembrar esse conteúdo, depois dá uma olhada lá no artigo 205 e 206 do Código Civil de 2002. Combinado? Só que aí nós já sabemos, então, o que é prescrição. E aí? Quando eu falo de uma liquidação de sentença, tem possibilidade de um processo prescrever? Sim ou não? Eu tenho uma sentença, eu tenho um título, existe a possibilidade de prescrever meu direito? Sim, claro que existe. Por exemplo, você fica sem fazer nada, concorda comigo, pessoal? Pergunta. Em relação à liquidação, quando que começa a correr prazos prescricionais? E aí? Vamos imaginar que eu tenho uma decisão, essa decisão ela é ilíquida, ou seja, não foi liquidada, ainda falta ter a liquidação. Vamos imaginar numa sentença, a título de exemplo, tá bom? E deu a sentença hoje. Só que o procedimento, a fase de liquidação terminou depois de 5 anos, por exemplo. E aí, o prazo prescricional começou a contar a partir de quando? Do dia que foi dada a sentença, que foi aquela sentença ilíquida, ou do dia que foi feita a liquidação? E aí? Isso gerou, por um tempo, tanta polêmica, que a doutrina questionava, alguns falavam, é desde a primeira decisão mesmo que líquida, outros falavam, não, é só depois de ter a decisão da liquidação. E hoje, o STJ, ele colocou um entendimento para a gente, Superior Tribunal de Justiça. E o que ele fala para a gente em relação à prescrição, pessoal? Vou até anotar para vocês aí. Começa a fluir prazo de prescrição, começa a fluir prazo de prescrição, julgado da decisão que liquida. Então, o que hoje o STJ tem entendido? Só vou poder falar em prazo prescricional depois da decisão
que fez a liquidação. Por quê? Vocês se lembram que eu falei quando a gente estava falando no encontro passado sobre liquidação? Que quando é necessário se ter uma fase de liquidação, só depois que ela finaliza, que se termina aquela fase de cognição, a fase de conhecimento só se encerra com a liquidação finalizada totalmente. Então, por isso, a STJ tem tido esse entendimento que, no que diz respeito à questão que envolve o processo, os prazos prescricionais que vão começar a correr depois da sentença só podem começar efetivamente a correr a partir do momento em que se tiver uma decisão em relação à liquidação. Por quê? Porque é necessário se fazer análise, pessoal, somente depois que aquela decisão já fosse completa para que se pudesse buscar a pretensão de exigibilidade do direito através de um cumprimento de sentença, por exemplo, de uma execução, por exemplo. Então, quando falamos em prescrição e liquidação, o STJ tem entendido que os prazos prescricionais vão voltar a contar a partir do momento que se teve aquela decisão que liquidou, que fez a liquidação daquele título executivo judicial que estava necessitando disso. Tá bom? Existe também, só para ressaltar, uma questão chamada prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. O que é prescrição intercorrente? É quando dentro do processo passa o prazo prescricional e aí vai entender-se que prescreveu aquele direito. Isso acontece dentro de processos, Eduardo? Claro que sim. Vamos imaginar que eu intimei a Verônica para vir aqui dar prosseguimento, por exemplo, juntar a tabela falando que ela entendia ser o valor, então, dar prosseguimento no cumprimento de sentença. Verônica ficou parada e o processo foi caminhando, o tempo foi passando, pode ser que dentro do próprio processo prescreva aquele direito. O nome disso é prescrição intercorrente, aquela prescrição que acontece dentro do próprio processo. Em qualquer situação, quando se deparar com uma situação que envolve prescrição, quando o juiz notar que tem prescrição, o que o juiz tem que fazer, pessoal? De acordo com o artigo 487, inciso 2º, o juiz vai ter que dar uma decisão com resolução de mérito, decidindo, pode ser de ofício a requerimento, sobre ocorrência de decadência ou de prescrição. Então, no que diz respeito aqui à situação, o juiz, quando ele notar que existe uma prescrição dentro de um processo, pode ser dentro da fase de liquidação, ele notou que, que a prescrição aconteceu, que ela operou, ele vai ter que dar uma sentença com resolução de mérito, finalizando aquele processo. Toda vez que há uma petição intercorrente, o juiz abre parte para outra parte se manifestar a respeito daquela petição. Né? Normalmente sim. Normalmente, a não ser que seja uma coisa que não necessite de manifestação da parte, né? E a decisão do juiz. Nesse caso aí também, se a parte não manifestar, tem a prescrição do prazo de manifestação. Aí não chama prescrição, chama preclusão. A preclusão, ela acontece dentro de processo. Preclusão é um ato processual. Prescrição é uma questão de direito material. O que é preclusão? Nos processos, você vai ter ao longo dele prazos para fazer manifestações, para produzir provas, por exemplo. Se você deixar... Aí vai operar preclusão. O que é preclusão? É quando você tem uma possibilidade, tem um prazo para realizar um determinado ato processual, não o faz em tempo hábil, e aí você perde a oportunidade de realizar aquele ato dentro do processo, tá bom?
A prescrição é uma questão da perda mesmo de exigir um direito. A preclusão seria especificamente essa situação que você está falando. Tá bom, Juliano? Beleza. Maravilha, então. Pessoal, tem que ficar atento. Por quê? É o que eu falo com todo mundo. O direito não acolhe os que dormem. Meu Deus, dá até um pouco de medo, né, gente? A gente fica até com medo de cochilar um pouquinho. Ah, não pode nem cochilar? Pode não. Fique esperto, acorda para a vida. Tá bom? Maravilha, então. Pessoal, no que diz respeito à liquidação, é um momento em que eu vou fazer um cálculo para quantificar e individualizar valor. Concordam comigo? A liquidação serve para isso. É igual do exemplo. Condenou a sentença para Maria Tereza efetuar o pagamento de 10% do que eu recebo em um ano. O que é 10% que eu recebo em um ano? Falando aqui, eu consigo fazer de cabeça. Em torno de R$10. O que eu recebo hoje. Isso é a situação real. Tá bom, pessoal? Mas vamos imaginar uma situação hipotética que eu ganhasse dinheiro. Vamos pensar, né? Oh, Deus, glorifica, glorifica. Pessoal, quanto que eu ganho? Não se sabe. Entende que, teoricamente, teria que fazer um cálculo, vamos ver então, vai ter que juntar uns documentos, vai ter que trazer. Então, é uma sentença líquida. O que é a liquidação? É a busca pela essa individualização do valor, a quantificação do valor. Tá bom? E aí, eu quero perguntar para vocês uma questão. Existe cognição na liquidação? Existe o quê? Cognição na liquidação? O que é cognição? Conhecimento. Você pode discutir as questões que você podia discutir, por exemplo, lá no processo de cognição, no processo de conhecimento. Você pode, por exemplo, Maria, contestar? Contestar no sentido assim, não, o ato que já teve a sentença eu não concordo. Você pode fazer isso? Existe aqui cognição? E a regra geral está lá no artigo 509. Vocês lembram que liquidação de sentença está entre o 509 e 512 lá do nosso CPC. Então, fiquem atentos também aí. Lá no 509, parágrafo 4º. E olha o que fala para a gente. Na liquidação, é vedado, é proibido, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Mas, gente, se você está liquidando uma sentença, você já teve uma decisão. Concorda comigo? Mas eu não concordei com a decisão. Quem não concorda com a decisão tem que fazer o quê? Recorrer. Consegue entender isso? Você vai recorrer quando não concordar com a decisão. Mas na liquidação, você não rediscute a lide, aquilo que gerou o processo. Aqui não tem, em regra geral, esse momento de cognição. Mas eu quero produzir uma prova para provar que eu não tenho. Pessoal, no que diz respeito à questão que envolve a liquidação de sentença, é para se quantificar, individualizar o valor do que foi decidido na sentença. Em regra geral, o parágrafo 4º do 519 está sendo muito claro, falando o quê? Fidelidade ao título. Isso aqui a doutrina até chama aí, de fidelidade ao título. Quando você está fazendo uma liquidação, pessoal, de sentença, você não tem direito de rediscutir o título executivo judicial. Concorda comigo? Porque senão também não ia ter fim, não, gente. Concorda comigo? É só ressaltar, não quer dizer que você tem que aceitar, por exemplo, uma sentença. Não, você tem possibilidade de recorrer. Mas chegou aqui na fase de liquidação, você não vai ficar aqui discutindo se é direito ou se não é direito. Você vai discutir assim, qual é o valor, vamos calcular, vamos individualizar, vamos quantificar o valor desse título executivo judicial. Simples assim. Tá bom? Em relação à questão de defesa, eu posso me defender na liquidação de sentença?
Sim ou não? Qual que seria, então, a matéria de defesa? O que eu poderia me defender? Primeiro, eu posso suscitar questões que não afetam, a coisa julgada. Escrevi errado aqui. Suscitar questões que não afetam a coisa julgada. Nós estamos vendo aqui agora. Em regra, o parágrafo 4º do artigo 509 falou o quê? Você não pode ficar rediscutindo o lide, não. Aquilo que era no processo de conhecimento, aquilo que era dentro do título, que está dentro do título executivo judicial, na liquidação não é momento para você rediscutir. Tranquilo? Então, em regra, aqui é só para saber a individualização e conseguir quantificar o valor daquele eventual título executivo que não tem liquidez. Tá bom? Em relação também à questão que envolve a possibilidade de manifestação, eu também posso falar para vocês de um outro artigo. Também a doutrina tem tido entendimento que aqui na liquidação eu posso falar também do artigo 525, antecipar, na verdade, já, artigo 525, parágrafo 1º do CPC de 2015. O que está no 525, parágrafo 1º do CPC de 2015, pessoal? Fala as questões que podem ser impugnadas já no cumprimento de sentença. Falta ou nulidade de citação, ilegitimidade de parte, inexigibilidade ou inexequibilidade do título, penhora incorreta, avaliação errônea, excesso em execução, incompetência absoluta ou relativa, qualquer questão modificativa, extintiva da obrigação. Basicamente, se possibilita que também na liquidação eu posso já antecipar essas questões que eu vou questionar lá na frente. Também a doutrina tem admitido essa possibilidade aqui, no que diz respeito à liquidação na parte do réu, do futuro executado. O Eduardo, maravilha. Mas nós estamos entendendo aqui que na liquidação não tem muito bate-papo, né, pessoal? A conversa é mais rápida, tá bom? Em relação à liquidação, agora eu quero falar de uma questão muito importante. As espécies de liquidação. Quais são as espécies? Onde elas estão? O que fazem? Está aparecendo aquele programa hoje, no Globo Repórter, vamos tratar das espécies de liquidação. Pessoal, quantas espécies são? Posso falar com vocês? 2, em regra geral, são 2. E elas estão onde? Olha que maravilha, dá até um alívio, né, gente? Porque normalmente é 10, 15, são quantas? 2? Ai, dá até uma sensação de maior tranquilidade. Elas estão lá no artigo 509, no inciso 1º e no inciso 2º. Vocês se lembram que, quando falamos na última aula sobre a liquidação, eu falei assim, ó, nós não vamos tratar tanto dos incisos, porque nós vamos ter um momento na próxima aula só para tratar sobre isso. E isso é verdade, pessoal. Em relação às espécies de liquidação, nós temos a liquidação conhecida como liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum, tá bom? Não se tem mais a liquidação para cálculos, porque antigamente, no CPC de 73, se tinha uma liquidação chamada liquidação, deixa eu colocar, liquidação para cálculos. Cálculos. Eu vou colocar assim, não existe mais. Tá bom? Liquidação só para fazer cálculo não existe mais. Nós vimos isso na última aula. Onde que nós vimos isso na última aula, Eduardo? Nós tratamos isso quando estávamos abordando o parágrafo único lá do artigo 786 do CPC. Parágrafo único do 786 fala o quê?
a necessidade de simples operação aritmética para apurar o valor não retira a liquidez da obrigação. Então, não tem mais liquidação só para fazer cálculo simples, não. Porque fazer o cálculo simples você pode fazer sem ter que passar pela fase de liquidação. Hoje, então, se existem duas espécies de liquidação. A liquidação, que é aqui, nós vamos tratar aqui, liquidação de arbitramento, e a liquidação pelo procedimento comum, tá bom? Pergunta, como eu vou saber qual eu devo utilizar? Primeiro, você vai lá no artigo 509, porque lá já dá mais ou menos de antemão para você qual você deve utilizar. Fala assim o 509. Está aí no chat também. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Isso nós já sabíamos. Inciso 1º, por arbitramento, quando determinado por sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto de liquidação. Segunda situação, pelo procedimento comum, quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. Só que eu tenho uma pergunta. Normalmente, a liquidação, você vai ver ela na própria decisão, no próprio título executivo judicial. Mas e se, vamos imaginar uma sentença, fala que tem que fazer uma liquidação por arbitramento. E lá depois vai e faz uma liquidação por procedimento comum, diferente do que havia sido combinado. E aí, isso é permitido? Fazer uma liquidação diferente do que, por exemplo, está determinado no próprio título? Pessoal, em relação a isso, nós temos uma súmula, a súmula 344 lá do STJ. Vocês sabem que a aula nossa é metida, né, gente? Nós somos metidos, nós vamos no Código Civil, nós vamos em Código de Defesa do Consumidor, nós vamos em súmula do tribunal. Você já sai daqui como? Detonado. Né, pessoal? Sai daqui já pronto para liquidar um tanto de sentença. Pessoal, olha que interessante. A súmula 344 da STJ fala: a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Então, só vai falar assim. Se na sentença fala para fazer uma liquidação por arbitramento, e ao longo do processo acaba se fazendo, por exemplo, uma liquidação por procedimento comum, isso não vai afetar, não vai atingir a coisa julgada, existe a possibilidade de se fazer, segue firme, vamos para frente, tá bom? Maravilha, então. São essas as duas espécies, mas agora eu tenho que falar com vocês de cada uma delas, né, pessoal? Vamos falar da liquidação por arbitramento primeiro, tá bom? Liquidação por arbitramento. Depende de prova técnica. Então, em regra, a liquidação por arbitramento, ela depende de uma prova técnica. E onde você vai ver a questão que envolve a liquidação por arbitramento? Lá no artigo 510 do CPC. Está aí na telinha para vocês. O artigo 510 fala: na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação dos pareceres e documentos elucidativos, no prazo que fixar. E caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Então, a liquidação por arbitramento, ela acontece quando se é necessário uma prova técnica para conseguir individualizar o valor daquele título executivo judicial. Eu tenho um caso de liquidação, por exemplo, que eu participo de uma cliente, que é uma liquidação por arbitramento. Ela é a devedora e foi iniciado um cumprimento de sentença, nós impugnamos, voltou para a fase de liquidação, e como tinha que fazer uma análise de patrimônio, e o patrimônio da minha cliente existem imóveis, empresas que são em locais diferentes, precisava de uma avaliação de um perito. E aí, por isso, no caso dessa minha cliente, nós estamos passando por uma fase de liquidação por arbitramento. Então, quando que normalmente vai se ter a liquidação por arbitramento, pessoal?
normalmente quando se tem a necessidade, quando se depende de uma prova técnica para que se faça a quantificação, a individualização do valor daquele título executivo. Em relação à liquidação por arbitramento, 510 deixa claro, primeiro vai intimar as partes para elas virem aqui trazer os documentos, informações, e se o juiz mesmo assim não conseguir já quantificar o valor, ele vai nomear um perito, e nomeando o perito, vai seguir tudo que envolve a perícia normal. Perícia, nós vimos lá no semestre passado, onde que está a perícia, gente, pelo amor de Deus? Lembra aí de cabeça? Eu sei que todo mundo lembrou, mas vocês estão querendo, não está querendo falar. Por quê? Para que eu vou fazer essa metideza? Quer não, Eduardo? Mas só para a gente lembrar, eu sei que todo mundo lembrou aí, a prova pericial está lá no artigo 465 do CPC. Se for necessário, se for uma liquidação por arbitramento, se tornar necessária a prova pericial, vai seguir tudo que diz respeito ao 465 e seguintes, que fala muito lá sobre prova pericial. Lá no CPC, a prova pericial está a partir do 464, mas é no 465 que fala da nomeação do perito, que ele vai ter que vir aqui prestar o valor para ver se as pessoas vão querer, se eles vão questionar, e aí vai ter que fazer a perícia, vai ter o laudo. Tudo que envolve uma perícia normal, se for necessário fazer aqui, nessa fase de liquidação por arbitramento, será feito de acordo com 565 e seguintes lá do nosso... o 465 seguintes lá do nosso CPC. Tá bom? Maravilha. Pessoal, no que diz respeito aqui à questão que envolve a liquidação por arbitramento, eu quero falar que ela acontece com uma relativa constância. Ela realmente tem acontecido, ou então talvez seja experiência própria minha. Normalmente as liquidações a que tenho participado como advogado são liquidações por arbitramento, tá bom? Quero falar agora com vocês de um outro artigo, o 511, lá do CPC, tá aí na telinha para vocês. 511 fala assim, na liquidação pelo procedimento comum, é a outra forma, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa do seu advogado ou da sociedade de advogado a que estiver vinculado, para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando a seguir no que couber o disposto no livro 1, parte especial desse código. Agora nós estamos falando da liquidação, deixa eu colocar aqui para vocês, liquidação pelo procedimento comum. Lá no 511 fala para a gente essa outra espécie de liquidação. A liquidação pelo procedimento comum. Primeiro detalhe. Tem que ter aqui o quê? Fato novo. Para vir aqui para a liquidação por procedimento, pelo procedimento comum, tem que ter fato novo. É o que está, por exemplo, lá no artigo 509, inciso 2º do CPC. Acumulado, é lógico, com o 511. O 509 do CPC, no seu inciso 2º, fala que vai ser feita a liquidação pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Surgir um fato novo que vai fazer, que vai alterar, eventualmente, a liquidação, eu vou possibilitar que se faça a liquidação pelo procedimento comum e vai se abrir prazo de 15 dias para outra parte manifestar, fazer a sua defesa normalmente. As questões que envolvem a defesa aqui no que diz respeito à liquidação pelo procedimento comum, ela é feita seguindo, pessoal, o que está já determinado para a gente, lá no artigo, deixa eu colocar para vocês, 335 do CPC. É o que, pessoal? As questões que envolvem a contestação normal. Porque quando você faz uma liquidação pelo procedimento comum, surge um fato novo, uma prova nova que vai alterar o valor daquela condenação, daquele título executivo judicial. E aí você tem que dar a possibilidade da outra parte vir se manifestar. E aí ela vai poder se manifestar como num procedimento comum.
seguindo todos os parâmetros, por exemplo, do artigo 335, para contestar, para fazer a sua contestação, tá bom? No que diz respeito à questão aqui também, até se permite, olha que interessante, conciliação. Por quê? Quando eu estou falando de uma liquidação pelo procedimento comum, não é um fato novo, não é uma prova nova que surgiu, pessoal? Eu vou, além de permitir que a outra parte se defenda, eu também vou permitir que as partes, ao conversarem, possam chegar em um eventual consenso. Então, a conciliação também aqui é permitida nessa fase de liquidação pelo procedimento comum. Aqui é uma questão que envolve uma novidade, uma situação diferente, uma situação que não havia sido analisada anteriormente, e por isso se faz necessário seguir um procedimento comum para para garantir, melhor dizendo, todas as questões que envolvem um processo como contraditório, a defesa, o próprio devido processo legal. Tá bom? Meus amigos e minhas amigas, quero saber, até agora estamos caminhando juntos? Me falem no chat ou me falem pelo microfone para que eu fique sabendo e a gente consiga caminhar. Fernanda falou que sim, Denilson sim, Fred falou que ok, Renato ok, Hilary ok. Maravilha, então. E a Alessandra também está aqui, falando que ok. Perfeito, então. Pessoal, lembre-se que em qualquer momento também tem dúvida, vocês podem falar, vocês têm total liberdade. Vamos seguir na nossa caminhada. Nós estamos falando de liquidação, de umas espécies de liquidação, estamos sabendo esse negócio, né? Que lindo, que maravilhoso. Agora eu quero falar de uma liquidação que não é tão linda nem tão maravilhosa. A liquidação, vou colocar aí para vocês, liquidação com dano zero. Ou liquidação, conhecida também como non-leakage. O que é isso? Liquidação com dano zero ou liquidação non-leakage? O nome já começa a entristecer a gente, né? Liquidação com dano zero. Liquidação non-leakage. O que é isso em nome de Jesus? É a liquidação que depois que faz a liquidação, descobre que não teve dano algum. Não teve dano, pessoal. É tanto que a doutrina, ela fala que na fase de cognição, quando ainda estava lá no processo de conhecimento, a doutrina, ela fala que nos casos de liquidação com dano zero e a liquidação non-leakage, nós temos uma verdadeira patologia na fase de cognição. Uma falha, uma doença, um problema que gerou uma decisão que depois que foi se fazer a liquidação, descobriu que não tinha dano algum. É tanto que, no que diz respeito ao dano, nós temos que ter uma cautela muito grande, por quê? No que diz respeito à caminhada dentro de um processo, nós temos toda a análise ali daquelas situações que são levadas ao Poder Judiciário, tudo certinho. Só que, pessoal, no que diz respeito a essa situação, normalmente ela acontece naqueles casos em que se tem danos incertos. Por quê? Achou-se no momento de conhecimento que existia um eventual dano, um dano incerto na sentença e que na hora que foi se quantificar, descobre que efetivamente não se tem esse valor exato. Se nós pegarmos, por exemplo, o próprio Código de Processo Civil, quando lá falamos no artigo 140, lá do nosso CPC, fala para a gente que o juiz, ele não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, e também no parágrafo único do 140 fala que o juiz também pode decidir por equidade. Ô, Eduardo, mas por que você está falando disso? Uma questão simples, pessoal. No que diz respeito a uma liquidação com dano zero ou non-líquido, você pode se perguntar, mas por que o juiz deu uma decisão que no final vai se quantificar e não tem valor? Por uma questão simples. O juiz ele não pode se omitir. Ele não pode não
realizar a prestação jurisdicional. Chega um caso, o dano ninguém sabe ainda qual que é. Mesmo assim, o juiz vai ter que decidir. Mas a doutrina, ela comenta para a gente que, claramente, nós estamos diante de uma situação que vai ocasionar uma verdadeira frustração dentro de um processo. E esse artigo 140, ele é exatamente essa busca do juiz por não poder ter uma decisão não liquid. É tanto porque, no que diz respeito à atuação do juiz, ele tem que decidir, e de preferência o mais claro e detalhado possível. Porque quando o juiz também dá uma decisão, que depois que se chega na fase de liquidação descobre que é dano zero, houve uma falha na prestação jurisdicional, que não era necessário estar passando por aquele momento, e por uma conduta, por uma análise daquele juiz, naquele caso concreto, gerou toda essa dor de cabeça. Sobre essa decisão, essa liquidação com dano zero, o Teori Zavascki, ele entendia que era necessário se julgar improcedente o pedido, e ali finalizar o processo. E aí, por não ter sido feito isso, gerou toda essa dor de cabeça, esse problema que é a liquidação com dano zero. Já no que diz respeito ao doutrinador, o Fred Didier, ele comenta que quando se depara com uma sentença, uma liquidação, perdão, com dano zero, deve-se encerrar o processo ali, sim, seguir a vida. Alguns um pouco mais felizes, né, gente? Outros um pouquinho mais tristes, porque a liquidação com dano zero, ela basicamente deixa claro que, no que diz respeito àquele caso, vai se encerrar ali, por ali mesmo, não dá mais prosseguimento. Eu, por exemplo, nunca me deparei na minha carreira como advogado, já há quase 7 anos, eu nunca me reparei com uma liquidação com dano zero. Nunca me reparei com uma liquidação non-liquid. Não é comum, mas pode acontecer, tá bom? Mas claramente vocês conseguem notar que se tem uma liquidação com dano zero, alguma coisa errada foi feita ou foi analisada pelo juiz lá na fase de conhecimento, na fase em que ele foi analisar o caso para dar sentença. Voltando no tempo, você consegue constatar que ali teve um problema, que gerou toda essa dor de cabeça aqui, que é a liquidação com dano zero. Vamos seguir na nossa caminhada. Vamos falar de outra liquidação. A liquidação, deixa eu colocar para vocês, liquidação contra a fazenda pública. Fazenda pública deve também, pessoal? Deve um pouquinho, viu? Eu tenho cliente mesmo que eu compro fazenda pública, a fazenda não quer pagar, o Estado não quer pagar, o município não quer pagar. Só que tem um detalhe. Todas as questões que envolvem o próprio cumprimento de sentença contra a fazenda está lá no artigo 500, deixa eu colocar para vocês, 534 e 535 do CPC 2015. Tudo que envolve, em regra, o cumprimento de sentença que reconhece uma exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa pela fazenda, o procedimento dele está estabelecido lá entre o artigo 534 e o 535 do CPC. Nós não vamos abordá-los aqui hoje, esses dois artigos, porque no que diz respeito ao detalhamento, no que diz respeito à questão que envolve a fazenda, nós vamos ter um momento oportuno só para tratar sobre isso, tá bom? Só que a liquidação contra a fazenda tem uma peculiaridade que envolve um processo contra a fazenda, tem uma peculiaridade que o artigo 512, perdão, não se aplica à fazenda pública. Vou colocar aqui, colocar uma letrinha a mais. O artigo 512 do CPC não se aplica à questão que envolve a fazenda pública. A decisão que vai contra a fazenda não é permitido se utilizar o artigo 512. Ô, Eduardo, mas o que está no 512? Está aí na telinha para vocês. O artigo 512 fala assim:
A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados ao juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Nós até falamos isso na última aula. Ah, mas ainda tem um recurso. Por que uma pessoa faria, então, uma liquidação? É o que eu falei para vocês, para agilizar. Tá bom? Eu quero agilizar, vamos lá. O processo que envolve a fazenda também demora muito. Só que olha que interessante, a doutrina e a própria jurisprudência têm entendido que não se deve aplicar essa possibilidade de já começar a fase de liquidação de sentença contra a fazenda e ainda tem um recurso pendente. A decisão, ela tem que ter transitado, estou anotando para vocês, em julgado, decisão aqui contra a fazenda, ela tem que ter transitado em julgado para se expedir o RPV, e o precatório. O que quer dizer isso? A execução contra a fazenda, ela é peculiar. Eu, por exemplo, advogo para empresas que a gente faz a fase de execução contra a fazenda pública ou cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Tudo que envolve a fazenda é diferente porque não tem muito questionamento. Você junta um documento que prova que a fazenda está te devendo. E a fazenda ou ela embarga ou já vai começar os procedimentos para te pagar. Então é diferente. E por que a doutrina e a jurisprudência tem batido no ponto que não deve se aplicar o artigo 512 lá do CPC, que fala que mesmo se estiver pendente de recurso, já posso começar a liquidação. Isso não deve se aplicar à fazenda, por quê? A liquidação contra a fazenda, o processo contra a fazenda como um todo de cumprimento de sentença e execução é para pagar, não tem muita conversa, é paga e acabou. Salvo a questão que a fazenda questione, lógico que vai ter que justificar. Só que no que diz respeito à fazenda, para se expedir RPV, para fazer precatório, que é já colocar aquela dívida já prevista para o orçamento, para ter o pagamento, para isso acontecer, tem que ter tido uma decisão transitada em julgado, não mais pendente de recurso. E por isso que a doutrina tem colocado que, em relação à fazenda, o artigo 512 do CPC não é aplicado. Tá bom? Maravilha. Vamos agora para o penúltimo assunto, antes da nossa finalização da aula. Decisão e recurso. Decisão e recurso na liquidação. Quando eu vou anotando, demora um pouco mais, né? Tem hora que eu erro aqui. Aí agora foi. Decisão e recurso na liquidação. Primeiro detalhe. A decisão que finaliza toda a caminhada aqui na liquidação de sentença, aquela que fala o valor é esse. Isso é uma decisão interlocutória ou é uma sentença? Aí já começa as dúvidas, né? É uma decisão interlocutória ou uma sentença? A liquidação de uma sentença, quando se define. A doutrina coloca para a gente o parágrafo 1º do artigo 203 do CPC e fala assim: ressalvada as disposições expressas em procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 485 ou 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Quando se fala isso, lá no 203, parágrafo 1º, se entende que, no que diz respeito à natureza jurídica dessa decisão, ela é aquela que põe fim ao processo de cognição, porque a fase de conhecimento, a etapa de conhecimento de um processo, ela só vai se encerrar quando se tem um título executivo judicial certo, líquido e exigível. E a liquidação, ela é uma fase que
antecede o cumprimento de sentença. E por isso, a decisão aqui que põe fim à cognição, a doutrina tem entendido que essa decisão aqui, decisão da fase de liquidação, é uma sentença. Por fim, a fase de cognição do processo. Por fim, a fase de cognição. Então, da decisão que faz a liquidação, o que a doutrina tem falado? Qual recurso eu posso utilizar em regra? O recurso de apelação, lá do 1009 do nosso CPC. Então, da decisão que chega no valor, que individualizou o valor, que finalizou a liquidação de sentença, qual o recurso em regra que eu vou poder utilizar? O recurso que está lá previsto para a gente no artigo 1009 do nosso Código de Processo Civil, a apelação. Tá bom? Olha que interessante, então, a decisão que acabou, que finalizou tudo, ela tem a possibilidade de vir ser analisada em sede recursal através de uma apelação, sim ou não? Sim, tem essa possibilidade de vir aqui ser analisada através da apelação. E uma pergunta deve ser feita. Pessoal, no que diz respeito à questão que envolve a apelação, se você pega o artigo 1012, olha que interessante, artigo 1012 do CPC, em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Opa! Então, teoricamente, se você recorre da decisão que quantificou na liquidação de sentença, teoricamente, em respeito ao 1012 do CPC, essa apelação ela vai ser uma apelação com efeito suspensivo. Tá bom? Maravilha. Só que aí nós estamos falando da decisão final de uma liquidação de sentença. E aquelas decisões interlocutórias? Deixa eu colocar aqui na fase de liquidação. E as decisões interlocutórias dentro da fase de liquidação? Existe? Sim. Por exemplo, se julga antecipadamente o mérito, ou se nega justiça gratuita, ou se determina um ato antes de ter a finalização do valor. Só deixar claro, se dentro da liquidação existe alguma decisão interlocutória, qual o recurso que eu vou poder utilizar contra uma decisão interlocutória que venha a ser realizada, que venha a ser proferida pelo juiz, dentro de uma fase de liquidação? No que diz respeito a isso, nós vamos lá no artigo 1015, parágrafo único do CPC de 2015. Está aí na tela para vocês. 1015, parágrafo único do CPC de 2015. Quando eu tenho decisões interlocutórias, por exemplo, se negar justiça gratuita dentro da fase de liquidação, vamos imaginar que o Lucas pediu justiça gratuita para ir para a fase de liquidação, vai ter uma perícia. Qual o recurso que é cabível se for negada, por exemplo? É uma decisão interlocutória, negou a justiça gratuita. O recurso é o agravo de instrumento. O recurso é o agravo de instrumento. Porque lá no artigo 1015, no seu parágrafo único, fala o que está aí na telinha para vocês. E o que é, Eduardo? Fala que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução ou no processo de inventário. Colocou aqui para a gente a liquidação de sentença, toda linda e maravilhosa aí, bonitona. E em relação a ela, eu tenho
essa possibilidade de recorrer de decisões interlocutórias dentro da liquidação de sentença através do agravo. Então, para deixar claro, dentro da fase ou do processo autônomo, se for o caso, de uma liquidação de sentença, quais os recursos que eu posso utilizar? A apelação, quando? Quando eu tenho aquela decisão que finaliza completamente a decisão, quantificou, individualizou. Não concordei, vou utilizar a apelação. Qualquer decisão interlocutória, ao longo da caminhada do processo, o recurso é o agravo de instrumento. Então, tem esses dois recursos. Tá bom? Conseguimos entender esse ponto? Sim ou não? Fala aqui, senão eu repito. Aí um detalhe, pessoal. Ainda tem um outro recurso que você pode usar sempre, que é qual? Embargos de declaração. Quando tiver omisso, obscuro, confuso, a decisão ficou com dúvida, aí pode usar. Mas aí tem que ficar bem claro esses pontos. Vamos agora para as cenas finais desse grande capítulo de liquidação, né, gente? Porque é grande no sentido de quantidade. Muita coisa, né, pessoal? E o que nós vamos falar agora para fechar essa caminhada que envolve a liquidação? Vamos falar da liquidação, no que diz respeito a ela, e os detalhes que envolvem a liquidação e a verba de sucumbência. Sangue de Jesus. Tem verba de sucumbência na liquidação? Sim ou não? Pergunta. Precisa fixar honorários sucumbenciais na liquidação de sentença? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos imaginar que eu tenho uma sentença. Na sentença que falou que eu fui condenado a pagar a Maria Tereza R$10.000, já fixou o valor de 10% do valor da condenação, 10% a mais vai ter que me pagar de honorários sucumbenciais. E aí? Vai começar a fase de liquidação de sentença. Precisa condenar de novo em honorários sucumbenciais? Dentro da liquidação de sentença? E aí? Não precisa condenar se na decisão já tiver sido condenado. Preste atenção. A liquidação de sentença, ela não põe fim àquela fase de conhecimento, a etapa de conhecimento, sim ou não? Se no título executivo judicial já tem o valor dos honorários, por exemplo, se na sentença que eu estou tentando liquidar já tem o valor dos honorários, não vai ser condenado de novo. Por quê? Porque eu ainda não encerrei a fase de conhecimento, eu ainda estou dentro dela e a liquidação é só uma fase. E se já tem um valor, maravilha, não condena. Por quê? Porque já está pré-fixado. Tá bom? Só que existem exceções em que também vai se condenar. Quais são as exceções? Primeira delas, vou colocar aqui para vocês. Quando dentro da fase de liquidação vai se ter condenação. Primeira situação, quando na decisão, a decisão que ali está tentando se liquidar, não tinha condenado ou executado o réu, né, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Primeira exceção. Se na sentença tiver esquecido de condenar honorários sucumbenciais, aí na liquidação, sim, vai condenar. 10 a 20% é a regra geral. Tá bom? Outra situação que é exceção. Fazenda pública. Fazenda pública é meio diferente, né, pessoal? E a fazenda pública, em regra, por que ela é diferente? Por causa do artigo 85. O artigo 85, só para vocês entenderem, é o artigo que fala da questão dos honorários advocatícios sucumbenciais. E lá no artigo 85, parágrafo 4º do CPC, fala da fazenda, das peculiaridades
que envolvem ela, lá no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, e determina que, em regra, na fase de liquidação também, contra a fazenda, será necessário condenar também em honorários advocatícios sucumbenciais. E a terceira exceção, em que ainda na fase de liquidação de sentença vai se permitir uma condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando se tratar de um processo autônomo de liquidação. Essa terceira hipótese é o quê? Vocês lembram que existem liquidações que eu tenho que verificar aqui a questão que envolve um título executivo judicial que veio de fora do judiciário. Por exemplo, nós vimos a sentença penal condenatória, que é título executivo judicial. Nós vimos a sentença estrangeira homologada pelo STJ, vocês se lembram? Esses títulos executivos que vêm de fora, se for necessário fazer uma liquidação, a liquidação vai ser em um processo autônomo. O que é isso? Eu tenho que distribuir uma ação só para tratar da liquidação. Vocês se recordam disso? Nessa terceira situação, quando é um processo autônomo de liquidação, quando teve que se distribuir um processo só para fazer a liquidação, também é uma hipótese onde o juiz vai condenar em honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação, tá bom? Essas três hipóteses que excepcionam a regra de que não se condenem honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença. Então, essas três situações, a letra A, B e C, demonstram possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais na fase de liquidação. E as custas processuais? Quem é que vai pagar as custas? Simples. Quem tiver dado causa à liquidação. Quem deu causa ao processo, quem deu causa à liquidação, tem que pagar as custas processuais. Tá bom? E ainda tem um outro detalhe. Recurso. Vocês lembram do recurso? Ah, você pode recorrer, não concordo. Normalmente, quando já está fixado o valor, a parte recorre, faz apelação, tudo bem. Aqui na liquidação, você vai questionar também valores. Só que aí, o que o artigo 85 do CPC vem só para te lembrar? Uma coisa simples. Ó, cuidado, viu? Por quê? Recurso tem que ser manuseado com muita cautela. Como assim, Eduardo? Por causa do artigo 85, é o que fala lá de honorários, né? Parágrafo 11 do CPC. Ô, Eduardo, o que o artigo 85, parágrafo 11 do CPC fala? Deixa eu colocar aí para vocês. Artigo 85. No parágrafo 11, ele fala assim, ó. O tribunal, ao julgar recurso, então você fez o recurso, quando o tribunal estiver julgando, sabe o que ele pode fazer? Majorar o valor dos honorários. Então, toma muito cuidado, porque se você tiver recorrido, está numa fase de liquidação de sentença, mas fixou em 10% os honorários sucumbenciais. Cuidado, viu? Pode ir para 15%. Pode ir para 20%. O máximo, em regra, é 20%, porque os honorários sucumbenciais eles ficam entre 10% e 20%. Quando se tem um recurso, normalmente, o valor ele é elevado. Então, toma muito cuidado, porque aqui em relação a custos de honorários, se tiver recurso, a tendência é que se você perder, vai aumentar ainda mais os honorários sucumbenciais para outra parte. Tá bom? Maravilha. Pessoal, conseguimos entender? Sim ou não? Eu sei que é muita coisa. Ó, você vê 2 encontros, e olha o tanto de detalhe que a gente falou só sobre a liquidação. Concorda comigo? Mas lembre-se, aqui é um norte para a gente seguir estudar, e é lógico que tendo dúvida, vocês vão me falando e a gente vai caminhando. Um detalhe também, não sei se vocês sentem isso, eu sentia demais. Terminava a aula, eu vi o professor falando, você sabe o que eu falava?
Ué, você tá doido? Essa é a coisa mais fácil que eu já vi na minha vida, velho. Eu sei isso. Aí eu ia, pegava o livro, começava a ler. Do nada, começava a ter umas manchas no livro. Sabe o que eram as manchas, pessoal? Sem sentir, a lágrima descia no meu olho e caía nas folhas. Eu não sentia que eu estava chorando e ela descia assim, ó. Aquela lágrima triste, sabe? Aquela que desce assim, ó. Você sente ela no seu rosto? Triste. Mas por quê? O sangue de Jesus tem poder. Não, tem hora que a gente, você nem sentiu, o que é isso? É a lágrima. Para brincadeiras à parte, tem hora que quando a gente vai estudar, a gente tem dúvida? Claro, isso é normal. Então, sempre que tiverem dúvida, me perguntem, nunca fiquem. Não existe pergunta errada, não existe pergunta besta. A dúvida tem que ser sanada. Nós estamos aqui para isso, a academia é para isso. E aí eu quero que vocês estudem, tem dúvida, vocês vão me falando. Combinado? Vamos fazer uma observação. Eu vou encerrar a gravação, porque já encerramos o conteúdo, e volto para falar para vocês. Para você que está assistindo esse encontro em algum outro momento, muito obrigado por estar participando aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu este encontro. Um grande abraço e até a próxima.